Meu irmão, minha irmã, amigos de Jesus, nós seguimos os passos, os seus ensinamentos. Perdoar sempre, 70 vezes 7. O perdão é o amor que acontece para você, para cada um de nós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, traz ganho teu irmão. Se não te escutar, toma comigo uma ou duas pessoas, a fim que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, jamais omissão, mas o amor pela vida dos nossos irmãos, pela salvação de cada irmão. Não podemos ser omissos diante de uma situação de pecado. Exortar não é condenar, não é julgar, mas é chamar de volta, é alertar aquele e aquela que estão fugindo da presença de Deus. Pela omissão, muitas vidas se perdem. O pai e a mãe não podem ser omissos, os irmãos de comunidade, jamais omissão, mas sempre a correção fraterna. É um dom, é uma graça, é uma missão que Deus concede a mim e a você. Não queira estar bem com as pessoas se você está sendo omisso. Na omissão, nós estamos ferindo o Evangelho, estamos negando aquela autoridade que Jesus nos deu. Verdadeiramente, vamos estar nos corrigindo pelo amor de Deus, para que a conversão aconteça, para que possamos voltar ao entendimento, à reconciliação. Vamos cuidar mesmo da nossa salvação, mas da salvação dos nossos irmãos, aqueles que estão aos nossos cuidados. Se você está vendo o irmão em situação de pecado, pecando contra você de repente, ou contra outra pessoa, você precisa conversar, você precisa exortar essa pessoa. Na correção fraterna, nós voltamos à comunhão com Deus, nós retomamos a nossa fé, nós vamos permanecer na luz que é Jesus. Precisamos verdadeiramente exercer a correção fraterna para o nosso bem, para o bem de toda a igreja, da nossa comunidade. Deus nos dá a autoridade de desligar e desligar. Não é autoridade de atender a confissão, nada disso, mas de trazer o irmão à comunhão, para que o irmão volte ao encontro com o Senhor Jesus. Então devemos pelo menos rezar, interceder. Se alguém não nos quer ouvir, se a pessoa recusa nos ouvir, vamos rezar, não podemos desistir da conversão, da salvação desse irmão, dessa irmã. Verdadeiramente, Deus nos dá autoridade nessa missão de correção fraterna, de exortar aqueles que estão fora do caminho, que estão se entregando aos cuidados deste mundo. Vamos exercer essa missão pela conversão, pela salvação da nossa casa, daqueles que Deus confiou aos nossos cuidados. Meu irmão, minha irmã, isso nós temos fé. Jesus está dizendo, se 2 se reúnem para pedir, a graça vai acontecer. É interessante. Se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus nos escuta pela vida do seu Filho Jesus. Se 2 ou 3 estão reunidos em oração, com certeza essa oração está chegando aos céus em nome de Jesus. Pela unidade entre nós, pela comunhão entre nós, pela fé que nos une, a nossa oração é uma oração de poder, uma oração que atravessa as nuvens. Deus conhece o nosso coração e neste momento nós estamos reunidos em nome de Jesus para aprendermos mais, para vivermos como filhos de Deus, irmãos que cuidam da salvação um do outro em Jesus e com Jesus, sempre na unção, na força do Espírito Santo.
você precisa de uma graça, você precisa rezar, peça ao irmão, rezem juntos, vamos rezar como irmãos. Claro que nós temos a nossa oração pessoal, mas a oração onde 2 ou 3 são reunidos, com certeza, oração de comunhão, oração onde Jesus nos leva diretamente ao coração do nosso Deus, do nosso Pai. Você entendeu? Correção fraterna, exortação pela conversão, pela vida. Não se esqueça, e na unidade da oração nós somos mais que vencedores. A unidade da correção fraterna, a unidade na oração nos levam sempre à vontade do nosso Deus, do nosso Pai.